Programa Domo Odontologia e você. Melhorando sua vida, proporcionando autoestima e a alegria de sorrir. Apresentação da cirurgiã dentista, especialista em endodontia, doutora Dora Maria Di, CRO 34356. Olá, boa noite. Eu, Dora Maria Di, estou com você pela Mundial, como toda terça-feira à noite, né? Falando sobre odontologia e sobre como ela pode influenciar sua vida, devolvendo a sua autoestima e ajudando você a sorrir novamente. E claro, com dicas, né? Para você manter sua saúde bucal sempre em dia, com uma linguagem muito simples, fácil de você entender e assim reconhecer o seu problema ou a sua solução. Sou argentina, né, formada no meu país pela UNE e com revalidação de diploma pela Unicamp e represento a Domo Odontologia, patrocinadora deste programa. Bem, no começo de todo o programa sempre faço uma pequena homenagem a um paciente ou a um ouvinte que passou durante a semana pela Domo Odontologia, que nos deixou uma reflexão ou simplesmente a sua simpatia e carinho, né? E hoje a nossa homenagem vai para a nossa paciente Laine Cristiane dos Santos, que tem uma simpatia contagiante e um sorriso lindo, e quando ela ri, todo o seu rosto se ilumina. Continue assim, Laine, sorrindo para a vida, sempre, né? Normalmente sempre respondo a perguntas que me fizeram pelo Face ou pelo WhatsApp, mas hoje eu vou fazer só um resumo do que falamos na última terça-feira e na próxima semana respondo as perguntas, ok? Por que esta mudança? Porque no final do programa eu gostaria de fazer alguns comentários e contar a você como é a estrutura de atendimento, né, na Domo Odontologia. Afinal, eu estou aqui toda terça-feira falando com você e pode parecer que sou a única cirurgiã dentista que trabalha na Domo, né? Mas não é assim, não é assim. Vou contar um pouquinho do nosso dia a dia, ok? Bem, para fazer um pequeno resumo do tema que conversamos no último programa, eu vou lembrar, né, o que a gente conversou, para que você que me ouve toda terça-feira, né, se recorde do que falamos. E quem me está ouvindo pela primeira vez, possa reconhecer um pouquinho, né, sobre um ponto tão importante, eu diria fundamental, como é o tema da higienização para quem usa aparelhos ortodônticos. E uma coisa tem que ficar clara para você, e não importa se você é adulto ou criança, o aparelho ortodôntico é retentor de placa bacteriana, sim. E não estou falando isso para colocar medo em você ou, sabe, agora não vou fazer mais um aparelho. Não, não é isso. É muito pelo contrário, é para você saber, porque quando a gente sabe, a gente enxerga. Enxerga o problema e enxerga a solução. Agora, o que tem que ficar claro é que não importa a técnica que você use para escovar o seu dente, o que importa é como você limpa. E lembre sempre do conceito de faxina bucal. Vamos recordar então. Para começar, limpe seus dentes primeiro com um fio dental com ponta endurecida, né? Para que ele possa entrar por baixo do arco. Depois, continue com uma escova unitufo, sem pasta, para você enxergar o que está limpando e principalmente como está limpando. E aí, depois de concluído este processo, você pode usar a sua escova ortodôntica com pasta e, finalmente, um enxaguatório bucal com flúor. Nesta ordem, tá? E é muito importante que você, pai ou mãe, faça parte do tratamento ortodôntico dos seus filhos, verificando a higiene e acompanhando as consultas mensais. Os benefícios de usar um aparelho de ortodontia na infância são enormes, enormes. E com certeza o seu filho vai agradecer de coração ter usado o aparelho na infância, porque depois será um adulto com um sorriso saudável e bonito, né? Hoje, o meu filho me agradece todo dia.
Eu falo isso porque, veja bem, tem uma paciente na casa dos 60 anos com a mordida topo a topo, né? Que é aquela mordida, sabem que os dentes superiores e inferiores não se cruzam. Eles, digamos assim, para você ter uma imagem, eles se enfrentam, eles se chocam, né? E claro, ao longo dos anos, o desgaste dos dentes, tanto superiores como inferiores, foi devastador, né? Então, não tenha dúvida que um tipo de problema como este é muito mais fácil de solucionar quando somos jovens do que na terceira idade. Mas, dependendo do caso e da qualidade e quantidade do osso, podemos colocar aparelhos ortodônticos sem limite de idade, tá? Isso é uma boa notícia. O que muda é que quando colocamos aparelhos ortodônticos em adolescentes ou crianças, aproveitamos a expansão natural do osso da face. Você tem os dentes apinhados ou seu filho tem os dentes apinhados e sofre com os coleguinhas colocando toda a série de nomes, então não espere mais, não deixe o seu filho passar por isso. Venha para a Doma Odontologia e marque a sua avaliação comigo, doutora Dora. Temos todos os tipos de planejamento e com certeza um deles será perfeito para você. Venha e juntos encontraremos uma solução para seu caso em particular. Anote nossos telefones 11 30 73 0010, 11 30 62 8355 ou 98555 0170. E marque sua avaliação, mande sua pergunta que nós entraremos em contato com você. Estamos localizados na Avenida Rebouças, 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros, perto da Estação Fradique Coutinho, da linha amarela do metrô e Estação Rebouças da CPTM. E como estamos a 2 quadras da Avenida Faria Lima, quase todas as linhas de ônibus passam por lá, então não é difícil chegar na Doma Odontologia, viu, gente? Bem, vamos continuar então hoje com o tema de ortodontia. Para tanto, né, o primeiro que devemos saber é o que é a ortodontia e como funciona, né, com um nome tão difícil. Sabemos que a primeira coisa que as pessoas veem, nós já falamos isso em outros programas, é o sorriso, né? Então, quando uma pessoa enxerga a outra, o primeiro que vê é o sorriso. E sabemos também que um sorriso bonito e harmônico passa uma imagem de uma pessoa saudável, feliz e bem-sucedida. E isto é o que a ortodontia pode fazer por você. Então, vamos definir a ortodontia como a especialidade da odontologia relacionada ao estudo, prevenção e tratamento dos problemas de crescimento, assim como também do desenvolvimento e amadurecimento da face, dos arcos dentários, da oclusão, ou seja, ele estuda tanto as disfunções dos dentes como as disfunções da face. E está dividida em 3 grandes grupos. A ortodontia preventiva, né, que é aquela que percebe os problemas em crianças já na sua fase de crescimento ósseo-facial, né? E quando estão trocando os dentinhos de leite, né? Então, é uma fase bem inicial. A odontologia interceptiva, né, é aquela ortodontia focada em, digamos assim, parar a formação do problema, ou seja, ao perceber que a criança ou a adolescente está começando a desenvolver um problema, podemos planejar uma forma de interceptá-lo para que este problema não se instale por completo. Por exemplo, o posicionamento dos dentes, o problema nas bases ósseas, problemas respiratórios, né, que às vezes são muito sérios, posicionamento lingual, né, ou posicionamento do lábio também inadequado, né? E a outra, a terceira, que é a ortodontia corretiva, que é a mais comumente vista, né, mais conhecida, e aquela que foca na correção do problema já instalado. Este tipo de ortodontia corretiva se faz geralmente, né, nós fazemos em adultos,
e adolescentes que já terminaram a sua curva de crescimento, né? Que isto se dá mais ou menos entre os 16 e 18 anos. E temos dois aparelhos, né, que podem ser mais usados, que são os fixos e os removíveis. Os removíveis serão utilizados em crianças, né, que ainda estão crescendo, basicamente até uns 12 ou 13 anos. E o fixo, que pode ser utilizado desta faixa etária em diante. Eu sei, gente, que os pais sempre ficam adiando ao máximo a ida do seu filho ao dentista. Ao final, nós adultos também fazemos isso, né? Mas essa atitude não é a mais recomendada. E por quê? Porque, por incrível que pareça, a ida ao dentista, assim que os dentinhos surgirem, pode evitar problemas mais sérios futuramente. Por isso, quanto mais cedo você levar o seu filho até um profissional, muito melhor. Pense no futuro dele. Por favor, pense no futuro. Os dentinhos de leite, muitas vezes, também podem apresentar irregularidades. E são estas irregularidades que podem nos mostrar que esta irregularidade pode ser um indício de imperfeições na dentição permanente que ainda irá se desenvolver, né? Ou seja, se a gente observa as irregularidades na boquinha de uma criança pequena que está começando a trocar, né, a sua dentição, nós podemos ver, né, o que pode acontecer numa dentição permanente. Muitas vezes até podemos interceptar o problema usando algum aparelho, né, ou até removendo hábitos como a chupeta, que geralmente irão causar problema futuro, não tenha dúvida. Bem, gostaria também de esclarecer a você um ponto muito importante. Aparelhos ortodônticos não são enfeites, gente, né? Teve algum tempo atrás um furor para colocar aparelhos ortodônticos e eram colocados sem critério nenhum. Algumas vezes, quem colocava os aparelhos não era dentista. Eu assisti um vídeo que me mandaram, né, pelo Face, onde um rapaz estava colocando o aparelho no sofá da casa dele. Gente, onde nós estamos? Sem asepsia nenhuma, podendo transmitir doença infecto-contagiosa perigosíssima. Isto é inaceitável, né, para um século XXI. Né? Estamos retrocedendo séculos com esse comportamento. Vamos prestar atenção a um fato. A ortodontia causa movimentação dentária. Vou repetir. Causa movimentação dentária, ok? Ou seja, os dentes serão, digamos assim, puxados, né, para o lugar que deverão ocupar. Ou para fechar espaços de dentes extraídos, ou para fechar diastemas, né, que são aqueles espaços entre os dentes, principalmente nos anteriores, ou para descruzar a mordida, que às vezes está, em vez da superior estar sobre a inferior, está ao contrário, a inferior sobre a superior, ou para alinhar, né, os dentes na boca. Nós, da odontologia, visamos não somente a parte dentária, mas também acompanhamos o padrão ósseo de crescimento de cada paciente. Por tudo isso que estou conversando com você até agora, você já pode perceber a importância da ortodontia, né? Porque se esta movimentação é feita sem critério nenhum por alguém que não tem a mínima noção do que está fazendo e por quê, estes movimentos podem causar perda óssea, retrações de gengiva, reabsorção radicular, ou seja, o dente perde volume na raiz, né? E até necrose do osso em casos mais graves. E nestes casos, em qualquer destes casos, você pode perder os seus dentes, né? Se você perder osso, que vai acontecer, porque com certeza, né, um movimento em falso, você vai perder osso de sustentação, aí então qualquer outro tratamento futuro ficará muito comprometido. Então não vamos ser imediatistas demais, né? Vamos usar aparelhos ortodônticos se precisar e não por modismo.
Volto a repetir e vou repetir sempre. Pense no seu futuro, não no agora somente. Se você ligou o rádio agora, vou me apresentar. Meu nome é Dora Maria Di, sou cirurgiã dentista e represento a Domo Odontologia, patrocinadora deste programa. Você ou seu filho precisam de aparelho para corrigir os seus dentes apinhados? Ou você sofre demais com seu sorriso desalinhado? Ou seu sorriso está feio porque seus dentes estão separados? Então, não espere mais. Ligue para a Domo Odontologia e marque a sua avaliação comigo, doutora Dora. Tenho certeza que encontraremos um planejamento para seu caso em particular. Anote nossos telefones: 11 30 73 0010, 11 30 62 8355 ou 985550170. Estamos localizados na Avenida Rebouças, 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros, perto da Estação Fradique Coutinho, da linha amarela do metrô, e Estação Rebouças da CPTM. Bem, gostaria de lembrá-los também do nosso atendimento clínico após as 18 horas. Não é procedimento emergencial, é tratamento mesmo. Aí você agora deve estar se perguntando, claro, e qual é a diferença? Bem, vou explicar. O procedimento de urgência é aquele em que você nos procura por uma coisa pontual, né? E nós vamos fazer somente aquilo pelo que fomos procurados. Ou seja, vou simplificar. Se o seu dente dói muito, nós tiramos a sua dor, mas não terminamos o procedimento de fazer o canal. Ou, por exemplo, se seu provisório caiu, nós colamos, quando é possível, né? Claro. Agora, e se você rachou a sua prótese de resina acrílica ao meio comendo, sabe aquele torresminho de final de semana? Bem, nosso plantão vai consertar a sua prótese, mas não irá fazer uma nova. Isto é urgência. Agora, se você quiser continuar o seu tratamento conosco, né, ou nos procurou para resolver definitivamente o seu problema, e não só esse procedimento de urgência, aí nós chamamos de tratamento clínico. E neste caso, vamos desenvolver o planejamento e a execução do seu tratamento do começo até o final. Esta é a grande diferença. Então, você que é comerciante, empresário, professor e tantas outras profissões que trabalham em horários que não dá para sair durante o dia, venha para a Domo Odontologia após as 18 horas. E claro, o nosso atendimento 24 horas continua como há 40 anos, mas agora com um diferencial a mais, a clínica noturna. Bem, eu tenho percebido que as pessoas estão ainda um pouco, digamos, confusa no que se refere ao que faz uma clínica odontológica. E veja bem, não é o mesmo, né? Não é a mesma coisa quando se trata de uma clínica médica. Parece que todo mundo já sabe de antemão o que vai encontrar e como funciona a clínica médica. Mas quando se refere à clínica odontológica, não é assim, ou pelo menos até agora, a minha percepção, né? Por este motivo, eu queria conversar um pouco sobre o dia a dia da Domo Odontologia, para você entender como a nossa clínica funciona, né? E o que nós temos dentro, o que nós podemos oferecer para você dentro da Domo Odontologia. Bem, nós atuamos em todas as áreas da odontologia, todas as especialidades. E vou falar um pouquinho sobre cada uma para você saber o que cada um faz. Por exemplo, a clínica geral, né, é aquela que se ocupa de restaurações mais simples, que não envolvam estética, ou limpeza dos dentes, que não envolvam uma doença gengival, ou extrações mais simples, que não sejam siso. A dentística estética, como seu nome já indica, são todas aquelas restaurações mais sofisticadas, né, digamos assim, que envolve um conhecimento mais apurado dos materiais utilizados
e das novas técnicas de restauração, né, que são muitas. Também esta especialidade, a dentística estética, vai tratar das manchas dentais, que são aquelas manchas brancas, tá? Que aparecem em alguns dentes, mas, veja bem, não são cáries. Então, o tratamento não pode se fazer como uma restauração comum, convencional, né? E sim com alguns materiais super modernos, importados, claro, mas excelentes materiais. Mas este tema, como é extremamente atual, né? Eu vou desenvolvê-lo separadamente em outra oportunidade. Mas é muito bom a gente conversar sobre manchas dentais. Tem muita gente que sofre com esse problema. A ortodontia, né, que é o tema que estamos desenvolvendo este mês, e é a capacidade, né, de resolver as disfunções dos dentes e da face. A endodontia, né, o tão temido tratamento de canal, ou seja, é aquela especialidade que se ocupa de tratar o canal do dente, daquele complexo de nervos, de vasos e artérias que estão dentro de cada uma das nossas raízes e que mantém o dente com vitalidade, né? A prótese é a área que se ocupa de restaurar a funcionalidade estética da boca, através da confecção de coroas de porcelana sobre implantes ou sobre dente, né? Assim como também a prótese sobre implante e a prótese de resina acrílicas, né? Em pacientes que não fizeram implante ainda. A implantodontia, que é a mais conhecida, que se ocupa do planejamento e execução para a colocação de implantes unitários até os mais sofisticados, como o cigomático, que são implantes que a gente coloca num osso que tem o mesmo nome, né? E também fazemos enxertos ósseos anteriores e posteriores. Temos também a cirurgia bucomaxilofacial, ou seja, o cirurgião bucomaxilofacial, um nome difícil, né? Mas ele trata das cirurgias mais complicadas, como o siso incluso ou aquelas cirurgias ortognáticas, que são quando precisamos restaurar o osso da maxila ou da mandíbula, né? Também trata da fratura da mandíbula, né? E da articulação da mandíbula, ou seja, a articulação é aquela, a temporomandibular, que é aquela que usamos quando falamos ou quando nos alimentamos, né? E pode produzir dores muito fortes, gente. Muitas vezes são confundidas com dores de ouvido, sabe? São terríveis. Bem, essa é a cirurgia, é o cirurgião bucomaxilofacial que vai cuidar de você. A periodontia, né, que é a área que ocupa da prevenção de saúde bucal, que insisto, e vou continuar insistindo sempre, é um ponto fundamental na sua vida. Ensina escovação com limpeza, porque escovar sem limpar não funciona. Não adianta você falar que escova 5 vezes ao dia se não limpa. Não adianta, tem que escovar limpando, né? A motivação para você entender como todo esse mecanismo da placa funciona, claro, né? E se conscientizar em fazer a limpeza diária dela, né? Também trata da doença gengival, ou seja, da inflamação da gengiva. E claro, quando não tiver mais jeito, né? Porque seus dentes já estão moles, pela ação das toxinas bacterianas, a periodontia vai cuidar do periodonto, que é o tecido de sustentação de nossos dentes. E a cirurgia estética bucal, né? Que engloba, o que é cirurgia estética bucal? Vamos lá. Engloba a bichectomia e o botox. Hoje o cirurgião dentista pode fazer botox no consultório. E, é claro, né, ele deverá ter uma especialização cirúrgica e um amplo conhecimento destas técnicas. O que é a bichectomia? Primeiro, é a retirada de uma formação adiposa que nós temos na bochecha, né? Então, isso está muito em moda agora, mas também tem que ter cuidado para fazer, né? E com quem faz, por favor, porque tirar essa formação adiposa faz com que o nosso rosto
afine, né? Mas cuidado. Bem, e o Botox? O Botox serve para o relaxamento da musculatura em caso de bruxismo, o bruxismo é aquele hábito, né, para funcional conhecido como ranger dos dentes, que acaba com os dentes. E também dá uma dor muito grande na articulação temporomandibular. O Botox também é usado na odontologia para tirar aquelas estrias labiais, né, que aparecem com a idade. Então, é uma cirurgia nova, uma cirurgia que a gente agora pode fazer em consultório. Para tanto, para ter um serviço de alta performance, nós da Domodontologia temos no nosso quadro vários dentistas e cada um atua em posições diferentes e com especialidades diferentes. Então, se você vai até a Domodontologia, saiba que dependendo do que você tiver que fazer, passará com cada um deles. Todos trabalhamos juntos há muito tempo, há muitos anos que nós nos conhecemos. Formamos uma equipe de muitos anos trabalhando junto, né? E eu estarei lá, claro, né? Claro que sim. Estou todos os dias, incluindo alguns sábados por mês. Mas, hoje em dia, com o avanço da tecnologia e as técnicas apuradas, é muito difícil você saber tudo, né? Fazer tudo e, principalmente, fazer tudo com excelência. E, os médicos sabem muito, há muito tempo disso e foram se aperfeiçoando cada vez mais. Agora é a nossa vez, é a vez do cirurgião dentista, né? E é muito comum que um dentista que trabalha sozinho no seu consultório mande o seu paciente para um colega, né, que fez uma especialidade para fazer o que ele não faz. Isso é muito sábio, né? Então, nós, sabendo disto, juntamos em um só lugar os profissionais mais gabaritados. Assim você não terá que se deslocar pela cidade para ter o melhor atendimento em cada área. Estão todos reunidos na mesma clínica, todos no mesmo lugar e todos baixo a supervisão de nosso diretor clínico e científico, professor Dr. Carlos Alberto Dotto. Entre no site do professor Carlos Alberto Dotto e veja a sua trajetória dentro da odontologia brasileira. www.carlosdotto, tudo junto com 2 T's.com.br. Bom, estou no último minutinho, então vou deixar os nossos telefones 30730010, 30628355 ou 985550170. Venha para a Domodontologia e marque sua avaliação comigo, doutora Dora. Tenho certeza que juntos encontraremos uma solução para seu caso em particular. Bem, chegamos ao final de mais um programa Domodontologia e você. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima terça-feira, sempre à noite, às 19h30, pela Mundial. Até lá!